Boa tarde. Meu nome é Paula Faustino do Nascimento, bolsista da Iniciação Científica da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e autora em conjunto com a professora Verônica Bastos do resumo intitulado Mulheres na Política, a luta pelo sufrágio universal das mulheres brasileiras entre 1830 e 1934. Nosso resumo traz uma síntese da luta das mulheres pelo direito ao voto, surgida a partir do projeto de pesquisa coletivo feminino As Mulheres na Política Brasileira. A visão diferenciada que trazemos a partir de tantos outros trabalhos pautados na trajetória feminina reside nas motivações e nas conquistas de mulheres cuidadosamente escolhidas entre tantas outras, que foram primordiais para o sufrágio feminino. Em suma, o objetivo de nosso trabalho foi destrinchar, do modo mais simplificado possível, a luta de 104 anos das mulheres pelo reconhecimento de seu direito ao voto, passando principalmente por 3 personalidades relevantes para a temática abordada, assim como o contexto político que norteou este século de conquistas. É certo que o empenho das mulheres pela conquista do sufrágio universal deriva de um contexto no qual a posição social das mulheres não ultrapassa a esfera familiar e nem a materna. As mulheres pretas, principalmente, no período delimitado pelo estudo, sofriam com a vigência da escravatura e, mesmo depois de sua abolição em 1888, não dispuseram totalmente do direito ao voto, pois em sua maioria não poderiam comprovar emprego e renda fixa, além de que pessoas analfabetas eram impedidas de votar. Dentre os argumentos utilizados para repudiar a participação política feminina, posso pontuar a hipótese de que o homem está mais apto às labutas da vida, enquanto a mulher teria mais afinidade em se tratando de questões afetivas, ou seja, por essa hipótese, as mulheres teriam por natureza uma função estritamente familiar. Outro argumento muito utilizado era o da inferioridade intelectual feminina, que não dispõe de absolutamente nenhum embasamento científico. Busca-se, então, com este trabalho, resgatar o protagonismo feminino e refazer a memória social coletiva, elencando os principais pontos do processo de reconhecimento do direito ao voto, este que foi deferido em 1932, mas assegurado oficialmente somente pela Constituição de 1984. Nízia Floresta, por exemplo, 100 anos antes, já publicava com 22 anos traduções literais de textos franceses que debatiam o sufrágio feminino. Nízia chegou a abrir uma escola para meninas durante o reinado de Dom Pedro II, em que colidia frequentemente com os ditames machistas da época e insistia que suas alunas tivessem conhecimento de gramática, escrita, leitura, matemática e principalmente de educação científica, muito diferente do habitual ensino de boas maneiras, costura e cuidado com o lar que as mulheres eram submetidas para servir a seus maridos. Na luta pelo sufrágio universal, a feminista Leolinda Daltro, baiana, filha de índia tupinambá e português, mãe solo de 5 filhos, estudou para se tornar professora, lutou pelo direito ao voto feminino e educação laica dos povos indígenas. Leolinda se destacava por sua luta pela democracia social, por se posicionar politicamente e circular em ambientes majoritariamente masculinos. A atuação de Leolinda Daltro levou à fundação do Partido Republicano Feminino, o Partido Feminista do Brasil, o primeiro, que, no entanto, ainda não detinha direitos políticos. Outra importantíssima pioneira na luta pelo voto feminino foi Berta Maria Júlia Lutz, mais conhecida como Berta Lutz. Nascida em 1894, em São Paulo, ela foi cientista, formada em Direito, deputada, líder feminina e política. Berta teve oportunidade de estudar na Europa, onde teve contato pela primeira vez com o movimento sufragista. Voltou para o Brasil determinada com o sonho de mudar o quadro de submissão e invisibilidade da mulher no país. Seus feitos são inúmeros, sendo impossível mensurar a importância de Berta Lutz na história, mas suas batalhas pelo direito ao voto feminino no Congresso certamente se sobressaem, uma vez que ela mesma foi excepcional para a conquista deste. Afinal, foi ela quem fundou a Federação Brasileira para o Progresso Feminino, substituindo a Liga de 1919, que deu início à luta. Sob sua presidência, essa organização congregou as diversas associações estaduais e nacionais femininas. Esse estudo, mesmo sendo breve, nos permite concluir que a luta feminina pelo sufrágio no Brasil foi extensa, envolvendo diversas mulheres de diferentes localidades e com o mesmo intuito e afinco. Eu já demonstrado que o direito ao voto feminino não foi simplesmente dado por Getúlio Vargas. Por vários anos, mulheres protestaram, estudaram, trabalharam e até mesmo viveram em prol da conquista do mínimo dos direitos, estes quais somente os homens obtinham e que elas acreditavam veementemente que lhes eram igualmente devidos. O direito ao voto da mulher, hoje expresso no artigo 14 da Constituição Federal,
foi o resultado de uma soma de ações, de reivindicações, de pequenas e grandes iniciativas, de insistências, de tentativas e falhas. São muitas as responsáveis pelo início dessa luta, que no corrente ano de 2022 ainda não chegaram ao fim. Nas eleições de 2020, por exemplo, 900 municípios não elegeram nenhuma vereadora. No presente ano, completou-se 90 anos da concessão do direito ao voto das mulheres. Mesmo passado quase um século, é evidente que as mulheres continuam em posição desprivilegiada em relação aos homens, principalmente se fizermos um recorte de raça e de classe. O pensamento que tanto atrasou a conquista do voto prevalece até os dias de hoje, que é a insistente colocação de que as mulheres são naturalmente mais frágeis, inferiores, irracionais, seres sensíveis que foram feitos para cuidar da casa e da família, enquanto o homem faz o que bem entende. Felizmente, continuam existindo mulheres obstinadas, como as citadas no presente trabalho, que seguem lutando pelo nosso espaço, nossos direitos e nossa vida. Mulheres como Marielle Franco, vereadora eleita no Rio de Janeiro, brutalmente assassinada, que em vida era presidente da Comissão da Mulher na Câmara e, mesmo depois de morta, deixou um legado importantíssimo na contínua trajetória das mulheres da política em nosso país. São essas mulheres que permanecem nos inspirando a seguir a difícil luta que é viver nessa sociedade patriarcal, permitindo-nos constantes mudanças significativas em diferentes âmbitos, incluindo o da política.